Bom dia, meu público maravilhoso. Estamos aqui mais uma manhã para apresentar mais um episódio do podcast Café com Filosofia. Nesta manhã estou aqui com a minha equipe composta por mim, Wagner, Ana Vitória, Catarina e Maria Vitória. E o nosso entrevistado, João Pedro, onde estaremos explorando o cinismo na obra de Vinland Saga. Nós somos um grupo de alunos da FUNEC na unidade do Ressaca, em Contagem, Minas Gerais, no primeiro ano matutino de 2025. Bom dia, meus queridos ouvintes, é um prazer estar aqui nessa manhã maravilhosa para poder apresentar esse episódio de Café com Filosofia. Aqui é o João Pedro e eu estou aqui para apresentar o cinismo em Vinland Saga em mais um episódio. Então, João, como ele se ligaria com Vinland Saga? Então, o cinismo é uma filosofia aí que surgiu na Grécia Antiga, que enfatizava a crítica à sociedade e aos valores tradicionais, E os filósofos cínicos, eles acreditavam que a virtude era a única coisa boa no mundo e que a felicidade, poderia ser alcançada através de autossuficiência e da indiferença às coisas materiais. Não tinha muitas coisas que parecessem valer a pena de verdade lá. Mentira! Nem mulheres? Até que tinha muitas escravas lá. Como ele fala com essa falta de interesse? Mas você não gosta de mulheres? Não é que eu não gosto de mulheres, é só que comparado com o que eu desejo, ouro, prata, lindas mulheres, não tem nenhuma importância pra mim. E levando isso em uma conexão com Vinland Saga, embora não seja uma obra fictícia explicitamente cínica, a gente pode encontrar alguns elementos que se relacionam, ao cinismo, em personagens e temas da obra. E eu tenho 3 tópicos aqui para falar, que o primeiro é a crítica à sociedade, onde no contexto de Vinland Saga, eles viviam em uma sociedade viking, onde a guerra era uma das principais tradições. E essa obra, ela enfatiza muito as consequências devastadoras da violência e da busca por poder, em meio a essas guerras. O segundo tópico é a desilusão e o desencanto, que acaba sendo encontrada por alguns desses personagens, sendo os principais, os protagonistas da segunda temporada, sendo eles o Thorfinn e o Einar, que eles experimentam uma desilusão com a vida e as expectativas que lhes foram impostas, por essa sociedade. E eles chegam a questionar os valores, Será que realmente a guerra é algo importante? Será que realmente a guerra é algo necessário? E o terceiro tópico é a busca pela autenticidade, onde Thorfinn, que é o personagem principal da obra, ele busca uma forma de autenticidade e propósito na vida dele, sem algo dentro das tradições e dentro daquilo que colocaram sobre ele. João, o que seria o cinismo e os seus princípios? Bom, Wagner, o cinismo, ele é uma filosofia que surgiu ali na Grécia Antiga, enfatizando a crítica à sociedade e aos valores tradicionais, onde os cínicos, eles acreditavam que a virtude, ela era a única coisa boa no mundo e que a felicidade poderia ser alcançada através de autossuficiência e da indiferença às coisas materiais. Você poderia nos dar uma explicação de Vinland Saga para leigos? Então, Vinland Saga a gente acompanha aí a vida de Thorfinn, que é o protagonista, e nós acompanhamos, a jornada dele em meio a uma sociedade viking, que ele vive, onde ele ainda criança, embarca em direção à guerra, e no meio dessa viagem, eles acabam em uma emboscada e o pai dele morre na frente dele, e depois disso ele passa a sua adolescência em busca de vingança. E ele acaba se frustrando, quando ele presencia o seu inimigo, seu maior inimigo, a qual ele buscava essa vingança, morrer na frente dele. E essa frustração que ele acaba nela, Mas então, Vinland Saga, na visão do cinismo, seria uma leitura interessante e rica, especialmente se considerarmos o cinismo como uma escola filosófica, por exemplo, fundada por Antístenes, discípulos de Sócrates, Não é apenas uma atitude negativa ou niilista, Podemos perceber isso. Desculpa aí por interromper sua fala. Pode continuar aí, Dá aí um contexto pra gente, sobre qual seria esse relacionamento com a obra. Vou dar um contexto aqui para essa obra, onde nós
acompanhamos o desenvolvimento, né, do personagem principal, que chama Thorfinn. E na história dele, nós vemos o desenrolar da vida dele em meio a uma sociedade viking, onde ele embarca ainda criança, né, em direção à guerra e presencia a morte de seu pai em uma emboscada, no meio dessa viagem. Depois disso, ele passa a sua adolescência em busca de vingança e se frustra quando vê o seu maior inimigo, esse a qual ele buscava vingança, morrer por outras mãos em sua frente. Com isso, ele perde o sentido da sua vida e inicia uma jornada em busca de um propósito na segunda temporada. Thorfinn é a quebra das ilusões sociais, né? Como no início da história ali, né? Thorfinn busca a vingança, movido por honra e orgulho, né? Valores que a sociedade guerreira viking exaltava, né? Mas, como percebemos aqui, né? Ao longo da série ele vai confrontado, né? Ele vai sendo confrontado, né? Com a futilidade, né? Da violência, o vazio das ideias heróicas, né? A desumanidade da guerra, esses valores que um cínico, né? Desprezaria, né? Por serem ilusórios, falsos, criados pela sociedade para controlar, né? Os indivíduos. Bom, nessa obra de ficção, a gente acompanha a vida do Thorfinn, né, que é o personagem principal, e acompanhamos a vida dele, né, em meio a uma sociedade viking, onde ele ainda criança embarca em direção à guerra e presencia a morte de seu pai, em uma emboscada no meio dessa viagem. Então, João, o que eu entendi sobre essa conexão das duas seria que, no caso, o cinismo seria sobre desprezar os valores sociais, que talvez poderia ser sobre Valhalla, que quando ele despreza a Valhalla, seria desprezar os valores sociais impostos pelos vikings. E como você acha que poderia ter chegado a essa conclusão dele, de Valhalla ser um inferno, basicamente? Então, né, Wagner, o que acontece? Valhalla é uma terra, né, onde os guerreiros, depois que eles morrem na guerra, eles vão e lá eles batalham, eles ceiam com os deuses. E essa representação, onde nós vemos como se a guerra fosse algo bom, vai totalmente contra os dogmas do Thorfinn, onde ele acreditava que as tradições de guerras que os vikings passavam era algo desprezível, porque a violência da guerra, no ver dele, né, era algo que trazia muitas consequências ruins, né, devastadoras, que vinham dessa guerra e da violência em busca de poder. E ver Valhalla como algo bom era totalmente contraditório. Logo na obra nós vemos Valhalla como um lugar parecido muito com o inferno, sabe? Onde ele vê que realmente a guerra é algo que não vale a pena. Então, pessoal, só para que nossos ouvintes saibam, né? Dogma é aquilo que se pensa que é verdade, tá bom? O que se difere, né, do dogma entre a doutrina, são coisas diferentes. Mas, João, no fim disso tudo, você acha que Diógenes, com seu estilo de vida radicalmente simples e seu desprezo pelas convenções sociais, pode ser comparado, né, à jornada de Thorfinn? Eu acho que Thorfinn realmente pode se encaixar aí nessas ideias de Diógenes, né, na filosofia que ele demonstra através do cinismo, pelo fato de que, pelo que nós acabamos de explicar, Diógenes, ele via a virtude e a felicidade como algo que poderia ser alcançado por conta de desprezo à questão social, né? E Thorfinn, nós vemos nessa série, né, que ele despreza essa questão da guerra, sendo um fato social, e também ele leva em consideração a virtude como um contato com a natureza. Ao mesmo tempo que ele despreza a guerra, na questão de Valhalla, como sendo um inferno, ele vê a Finlândia como um paraíso, sendo um lugar onde a natureza se destaca, onde as pessoas têm muito contato com os campos, e a real felicidade mesmo está na questão de que ele está próximo à natureza, ele está próximo a coisas imateriais, que ele não se apega por ganância ou simplesmente vontade de ganhar poder. E isso se encaixa perfeitamente na filosofia de Diógenes. Ah, sim, entendi. Então, né, para encerrarmos aqui tudo, né, Vinland Saga então seria uma obra de guerra, né, mas também de despertar, né, ela começa como tragédia, mas termina como uma filosofia. Se Diógenes encontrasse Thorfinn ao fim da história, talvez dissesse, né, agora sim você se tornou um homem livre, porque não venceu, né, mas porque deixou de querer vencer. Né, na próxima vez que assistirem ou lerem Vinland Saga, olhem além do sangue e da dor, vejam a luta contra o mundo, né, não o mundo de fora, mas o de dentro, né, e perguntem-se, né, do que eu posso abrir mão para ser mais livre, né. Mas é isso, galera, finalizamos aqui mais um episódio de Café com Filosofia. Foi muito bom estar aqui com vocês, ouvintes, né, eu com o apresentador Wagner aqui, o nosso, né, profissional da área, João, Pedro, né,
Temos aqui também nos bastidores a Ana Vitória e a Maria Vitória. E eu, né, como comentarista, né? Mas foi muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo episódio. E vamos que vamos, né? Esse aqui foi só uma explicação bem rápida, né? Sobre Vinland Saga, dentro do cinismo. Muitas visões. Esperamos vocês para mais. Lembre-se, né? O que sobra quando o mundo te tira tudo pode ser exatamente o que você sempre precisou.